Ciência e a religião podem caminhar ou funcionar juntas? Bom, quando a gente fala em ciência e religião, isso é uma coisa muito discutida. E a coisa mais discutida a respeito disso é como o mundo foi criado. Como a humanidade foi criada, de onde nós surgimos. Bom, a religião fala isso com base na Bíblia. Só que os cientistas dizem que a Bíblia não é uma forma concreta de se dizer como nós existimos. Não tem como provar concretamente. Então, será que existem cientistas que acreditam na Bíblia? E quando se pensa na teoria científica, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o evolucionismo. A teoria que foi sugerida primeiramente por Charles Darwin foi sendo atualizada até chegar nos dias de hoje. É muito diferente do que se costuma pensar, existem sim cientistas que discordam de Darwin. O físico e matemático Mário Livio, que é o chefe da divisão científica do telescópio espacial Hubble, ele investigou algum desses furos cometidos por grandes cientistas, como Einstein e o próprio Darwin. Na sua teoria da evolução das espécies, ele estabelece que as características dos seres que foram herdadas por seus progenitores, o pai, a mãe, o avô, o bisavô, etc., elas são selecionadas pelo próprio meio ambiente, a famosa seleção natural. Mas havia um pequeno porém. O Darwin não conseguiu explicar como essas características eram transmitidas. Na época, acreditava-se que os genes do pai se misturavam com o da mãe para fazer os dos filhos. Sabe, no jardim da infância, quando a gente aprendeu a misturar as cores? O amarelo com o azul faz verde, o azul com o vermelho faz roxo, etc, etc, etc. Mas teve um cientista que acabou corrigindo esse pequeno deslize do Darwin, que por acaso era o Gregor Mendel, o famoso pai da genética. Além de botânico, o Gregor Mendel era um monge, um religioso, criacionista. Isso prova que ninguém nessa vida, nem mesmo Charles Darwin, está isento de quebrar a cara alguma hora, né? É muito comum se dizer que criacionismo e evolucionismo são completamente diferentes. Só que saiba que isso não é completamente verdade. Existem sim hipóteses evolucionistas que os criacionistas acreditam. Algumas dessas semelhanças que tem nas duas teorias são variação entre indivíduos da mesma espécie. Ou seja, nós temos o gato branquinho e o gato pretinho. É uma variação entre os indivíduos que são da mesma espécie. Extinção de muitas espécies no passado também. Os evoluístas e os criacionistas acreditam nisso, só que, pela vista da criação, essa extinção foi causada pelo dilúvio. Adaptação genética de acordo com o meio ambiente. Não tem muito o que... Os cientistas não descartam a ideia de terem ocorrido evoluções nas espécies com o decorrer dos tempos. As microevoluções e evoluções em pequena escala são uma ideia aceita por eles, onde algumas espécies sofreram pequenas mudanças, sejam elas com o objetivo de adaptação ou também por algumas deformações genéticas que acabaram sendo transmitidas. Um exemplo são os cachorros. Eles têm um ancestral em comum, os lobos, e eles foram domesticados pelos homens mais tarde. Então, com o novo estilo de vida, nova alimentação, o novo ambiente que eles moram e até o objetivo deles, o trabalho deles, começaram a surgir novas raças. Os cães de corrida, os cães de companhia, os cães de caça, etc. Isso foi um processo um tanto demorado. Demorou muitos anos para chegar onde a gente está hoje. Não parece um lobo para mim. Algo muito relevante sobre este assunto que nós estamos tratando é que, em outubro de 2012, foi feita uma lista chamada NCSA, que é a lista dos cientistas que concordam com a teoria de Darwin, ok? São os que concordam. Nessa lista tinha aproximadamente 1.229 nomes dos cientistas que concordavam com ele. Porém, nós temos uma comparação, que é a lista do Discovery Institute, que tinha 840 nomes, que é a lista dos cientistas que discordam de Darwin. Bom, mas se a gente fizer uma coisa e excluir alguns cientistas, como assim excluir? Sim, pegar aqueles que têm um maior conhecimento sobre esse assunto, ou têm um estudo maior como um doutorado. O que acontece? Na lista da NCSA, que é a lista dos que concordam com Darwin, sobraria apenas 683 cientistas. E na lista dos que discordam de Darwin, sobraria 236. Ainda assim é uma diferença grande, mas com isso a gente pode provar que existem sim cientistas que discordam de Darwin. Isso é possível. A minha opinião sobre esse assunto é que a gente ainda está muito longe de desvendar esse mistério que é a origem da vida.
E por isso que a gente só tem teoria, por enquanto. A teoria da criação e da evolução e do design inteligente, etc. A teoria tem as suas evidências. A teoria da criação tem como evidência a Bíblia e também alguns aspectos da própria natureza. E a evolução também tem as suas evidências, algumas rochas que têm bilhões de anos, alguns artefatos, e por aí vai. Então, por enquanto, isso é muito um negócio de opinião própria das pessoas. Elas escolhem acreditar no que elas acham que é. Pessoalmente, acredito na criação, mas também acredito que Deus pode ter dado às criaturas a capacidade de evoluir, como foi visto nas microevoluções e etc. Então, é um negócio, por enquanto, é um negócio muito pessoal e vai continuar assim por muito tempo, porque a ciência não evoluiu o suficiente para a gente conseguir pelo menos uma pista de qual teoria está mais próxima do que aconteceu na realidade. Bom, na minha opinião, também não é nada muito diferente. Podem existir cientistas que discordam sim de Darwin, mas a realidade é que não tem como dizer quem está certo ou errado ainda. Porque, como eu disse lá no início, não tem nada concreto, nenhuma das teorias, nem sendo baseada na Bíblia, nem sendo baseada na teoria de Darwin. Nada está concreto, não tem como a gente afirmar as coisas. Praticamente as duas teorias são baseadas na fé. Então, essa seria mais ou menos a minha opinião no assunto. Realmente a pessoa tem que escolher em qual que ela acredita, qual que ela acha que é mais conveniente. Então é isso.